noite a todos, obrigado pela sua presença, sejam todos bem-vindos ao nosso culto aqui na Igreja Batista Boas Novas. Quero saudar com a paz de Cristo os irmãos da Igreja Batista Boas Novas, acredito que muitos deles estejam nos acompanhando, caso contrário, alguns dos irmãos estão no trabalho. Que Deus abençoe os irmãos e irmãs da Boas Novas. Também quero saudar as crianças, estamos com saudades das atividades aqui na igreja. Esperamos no Senhor brevemente reunir as crianças, os jovens e as famílias para as atividades presenciais. Muito bem, também quero agradecer a presença de todos os irmãos e irmãs de outras igrejas que vão nos acompanhar. Talvez durante a semana alguns irmãos vão ter acesso a essa transmissão e nós nos alegraremos se você participar conosco. Também vários outros irmãos estão acompanhando seus cultos, né? Que também estão sendo transmitidos pelas suas igrejas. Que Deus possa abençoar o povo de Deus, né? Que está se reunindo em torno da palavra do Senhor para estudá-la, né? Muito bem, abra sua Bíblia, por favor, meus irmãos, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 18. Tiago, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 18. A minha intenção e da Juliana era que nós retomássemos o trabalho com as crianças, né? No culto infantil, mas eu na sexta-feira e sábado adoeci, Juliana também adoeceu, ficamos aí impossibilitados, mas Deus restaurou tão rapidamente a nossa saúde que já estamos reabilitados, né? Graças a Deus, tanto a minha saúde quanto da Juliana estamos bem agora. Esperamos que no próximo final de semana as crianças das Boas Novas tenham aí o seu tempo também preparado no culto infantil. Eram nossos planos, mas ficamos bem debilitados, mas já estamos bem. Muito bem, Tiago capítulo 1, versículo 18. Se você está anotando, o título do estudo desta noite é A Vida na Palavra de Deus. A vida na palavra de Deus. Vamos ler o versículo 18 e o versículo 22. Então, com a sua Bíblia aberta, vamos ler esse trecho e depois vamos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele que mais uma vez venha falar ao nosso coração. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, capítulo 1, versículo 18 e versículo 22. Vamos orar, pedir a Deus que fale ao nosso coração, trazendo alimento espiritual para a nossa alma. Então, curva sua cabeça comigo, vamos clamar ao nosso bom Deus. Senhor Deus, mais uma vez nós nos reunimos para cultuá-lo, para engrandecê-lo. Nós lhe somos gratos, ó Pai, e tributamos ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, ó Deus, pela sua bondade que o Senhor tem repartido nas nossas vidas. Obrigado por cuidar de nós. Obrigado por atender às nossas orações. Obrigado, ó Pai, porque os seus ouvidos estão atentos às nossas súplicas. Abençoe os irmãos das Boas Novas e também abençoe os demais irmãos que estarão nos acompanhando em seu lar. Que o Senhor os visite e o Senhor
os ensine. Oramos, ó Deus, Pai eterno, em nome de seu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Muito bem. A vida na palavra de Deus, esse é o título da mensagem desta noite. Irmãos, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com esse texto do versículo 18, temos algumas informações importantes quanto à conversão de uma pessoa. Tiago nos ensina aqui nesse trecho que, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Isso quer dizer que, quanto à salvação da nossa alma, que Deus, somente Deus pode converter uma pessoa. Isto é, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. E mais, uma pessoa convertida somente pode ser convertida pela palavra da verdade. Não existe outro modo. Tudo isto é uma demonstração que quando uma pessoa se converte, é o Senhor, é Deus, é um Deus triuno que opera a conversão no coração de uma pessoa. E tudo isso nos leva a pensar o seguinte: qual seria então o propósito para a nossa conversão? Qual seria o propósito para a nossa vida? Bem, segundo o trecho bíblico contido aqui no livro de Tiago, o texto fala, Tiago vai dizer para nós, para que fôssemos primícias das suas criaturas. Isso quer dizer nova criatura. Deus me salvou, a Trindade me salvou, esse Deus triuno me salvou, Deus operou a salvação em mim, para que eu vivesse, a partir da minha conversão, como primícias de suas criaturas, isto é, como uma nova criatura, que faz jus à declaração do apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, que diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Deus, esse Deus triuno, ele operou a salvação no nosso coração, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas, isto é, uma nova criatura. E essa nova pessoa que Deus fez, essa nova forma de viver, ela passará a ser caracterizada de uma forma muito diferente daquela que nós vivíamos antes da nossa conversão. Coisas que eu não valorizava, passo a valorizar. Coisas que eu não levava em consideração, passo a levar em consideração. E se os irmãos observarem comigo, pegarem a sua Bíblia, no livro de Tiago, os irmãos vão observar que Tiago vai descrever que essa nova forma de viver, dessas novas criaturas, ela vai ser caracterizada de uma forma muito real. E qual seria essa forma de viver na vida dessas novas criaturas? Veja comigo o versículo 21 a 25, e vocês verão com muita clareza que a vida dessas pessoas serão caracterizadas pelo controle que a palavra de Deus
passará a exercer sobre a vida dessas novas criaturas. Essas pessoas que Deus salvou, essas pessoas que esse Deus triuno salvou, a vida dessas pessoas passará a ser caracterizada pelo controle que a palavra dele vai exercer sobre as nossas vidas. Veja se não é isso que diz Tiago, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 25. Diz assim, versículo 21, portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão o quê? Nós vivíamos desta maneira. Impureza, toda impureza e acúmulo de maldade. Isto foi no trato passado. Mas ele vai dizer, acolhei com mansidão o quê? A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla, e se retira e para logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, tá vendo? A vida dele vai ser caracterizada pelo controle da palavra de Deus. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-aventurado no que realizar. Eu acho isso muito saudável para você, meu irmão, minha irmã, que é convertido, né? Tiago, ele vai nos ensinar que nós, a partir da conversão, precisaremos despojar. Essa palavra despojar quer dizer remover. Eu vou precisar remover toda sorte de impureza e acúmulo de maldade. Esta era a nossa vida antes da conversão. Esta é a vida de toda pessoa não convertida. Todos nós sabemos que até a nossa conversão e até mesmo depois dela, nós temos que lidar com aquelas bagagens que adquirimos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história. Bagagens ruins, de pecados, de práticas pecaminosas, que aqui Tiago vai falar, toda impureza. Que ele vai dizer aqui, acúmulo de maldade. E nós vamos precisar, por causa que a palavra de Deus está implantada em nós, nós vamos precisar deixar essa prática. Essa prática deve ser enfraquecida na minha vida. Só que isso só é possível para uma pessoa que foi gerada pela palavra da verdade. Ou seja, uma pessoa que ainda não foi gerada pela palavra da verdade, ela não vai conseguir jamais despojar-se de toda impureza e acúmulo de maldade, mas o convertido, aquele que Deus salvou, a palavra da verdade vai operar na vida dessas pessoas, que eles vão deixando essas práticas pecaminosas. Por isso que Tiago disse, submeta ao controle da palavra de Deus. Não foi isso que ele falou? Quando ele disse, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma.
Então a vida de uma pessoa convertida, a vida de um novo convertido, a vida de uma nova criatura, ela passa a ser caracterizada, ela passa a ser configurada dentro dos parâmetros da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nortear o caminho de um cristão. É a palavra de Deus que vai nortear a vida diária de um convertido. Não são mais os seus sentimentos, não são mais os seus pensamentos, os seus ideais, os seus propósitos. É a palavra de Deus. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Interessante que uma pessoa convertida, ela passa a vivenciar essa nova realidade. E essa expressão, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, é uma referência ao controle que a palavra de Deus deve ter nas nossas vidas. Mas antes da nossa conversão, antes de Deus nos salvar, não era assim. Você se lembra como era sua vida, como era caracterizada a sua vida antes da sua conversão em relação à palavra de Deus? Você se lembra? Você tinha ela em consideração? Lógico que não. Você tinha interesse em levar em conta os ensinamentos contida na Bíblia Sagrada para determinar a sua postura? É lógico que não, mas agora é diferente. Agora nós que fomos gerados pela palavra de Deus, nós temos uma nova forma de viver. Por isso que aqueles que se dizem convertidos, mas não tem a palavra de Deus em alta estima, em alta consideração, a palavra de Deus não exerce controle sobre essas pessoas, o próprio Tiago vai dizer: vocês estão enganando a vocês mesmos. Aí fica uma evidência que muito provavelmente você ainda não passou pela conversão. Porque uma pessoa convertida, gerada pela palavra de Deus, ela vai acolher com mansidão essa palavra da verdade. Mas antes nós não tínhamos essa preocupação, nem com aquilo que nós fazíamos de errado, nós não tínhamos preocupação com isto, e nem com aquilo que nós fazíamos de certo, nós não tínhamos consideração pela palavra de Deus. Mas hoje é diferente. Hoje aquilo que Deus diz a nós, hoje aquilo que Deus fala a nós, isso é totalmente relevante. Para mim é importante o que Deus fala na sua palavra. Inclusive, eu quero ser controlado pela palavra de Deus. Mas antes nós não tínhamos essa preocupação. O que eu tinha preocupação era ser controlado pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, pelos meus impulsos. Por isso que os cristãos, eles são constantemente exortados a controlar os seus sentimentos pela palavra de Deus, a controlar os seus impulsos pela palavra de Deus, a controlar os seus sentimentos pela palavra de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos aí surpreendidos por uma notícia que nos aflige, que nos perturba, que nos angustia, e logo os nossos sentimentos passam a controlar a minha vida, os meus pensamentos, as nossas decisões, e a gente fica aflito, a gente fica preocupado, e a gente começa a agir na impulsividade, como se nós fôssemos loucos. E aí nós precisamos ouvir uma exortação da palavra de Deus falando: faça morrer esses impulsos. Deixe a palavra de Deus controlar os seus pensamentos. Deixe a palavra de Deus tomar conta da sua vida. E nós vamos nos ajustando
os nossos sentimentos vai se equalizando, os nossos pensamentos vai se ajustando, nós vamos nos acalmando, e aí nós começamos a ser controlados pela palavra de Deus. A palavra de Deus deve controlar a minha vida. E se a palavra de Deus exerce esse poder sobre você, é um grande indicativo a você que você de fato é uma nova criatura. Que você de fato nasceu de novo, que Deus converteu você. Amém? Porque a palavra de Deus fala conosco. É a palavra de Deus. Jesus não falou isso? Nem só de pão viverá o homem. Eu devo viver pela palavra de Deus. Eu devo ser sustentado pela palavra de Deus. Eu devo ser alimentado pela palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas vive pela palavra de Deus. Uma pessoa convertida, ela passa a ser controlada pela palavra de Deus. Ela precisa se submeter. E essa palavra, essa expressão submeter, ela é encontrada aqui no versículo 22, na expressão praticante. Eu preciso praticar. Tiago 1,22, ele fala, tornai-vos. Por que ele diz tornai-vos? Porque nós não éramos praticante. Não está falando de um cristão que não pratica e volta a praticar. Não, ele está falando de um incrédulo, de uma pessoa não convertida que não praticava. Mas agora, como convertido, ele há de praticar. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tem pessoas que dizem assim, eu sou cristão. Outros dizem, eu sou evangélico. Outros dizem, eu sou crente. Mas algumas dessas afirmações, dessas declarações, são tão vazias. E por que essas declarações de algumas pessoas são tão vazias? Pelo simples fato de que essas pessoas não conseguem viver aquilo que está contido neste livro sagrado. Nós precisamos praticar a palavra de Deus, porque ela foi implantada em nós. E quando não pratico, estou enganando a mim mesmo. Eu não estou falando que o crente, o evangélico, o cristão que pratica não comete erros, né? Pelo contrário, nós cometemos muito erros, mas por isso que eu preciso praticar a palavra de Deus, por isso que eu preciso ouvi-la. Para que eu aprenda e venha deixar essas práticas, esse acúmulo de maldade, essa toda maldade que o próprio Tiago falou para nós. A vida de um cristão, suas decisões, sua vida deve se harmonizar à palavra de Deus. Por isso ele disse aqui, né? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla. Um cristão verdadeiro, ele obedece, porque ao contemplar a palavra de Deus, não a si mesmo, ele vai sendo moldado, não à sua imagem, ele vai ser moldado à imagem proposta na Bíblia Sagrada. Como disse um grande escritor cristão, se a Bíblia fosse transformada em um homem, esse homem seria Jesus. E se Jesus fosse transformado em um livro, esse livro seria a Bíblia. Quando nós contemplamos a Bíblia e praticamos, nós somos transformados à imagem da pessoa revelada neste livro que é Jesus Cristo.
Mas quando nós ouvimos e nós não praticamos, é como se nós contemplássemos a nós mesmos. A única pessoa que eu estou vendo sou eu, com os meus defeitos, as minhas limitações, as minhas fragilidades, mas eu não quero ser eu. Eu quero ser transformado à imagem de Jesus. É isso que Tiago está falando. Você diz que é convertido, mas fica olhando só para si mesmo. Então pratica a palavra de Deus para que a palavra de Deus opere as transformações para que você pareça com Jesus. Esse é o objetivo da vida cristã. Sermos parecidos. Sermos transformados de glória em glória à imagem daquele que nos salvou. Um cristão verdadeiro, ele obedece à palavra de Deus. Pode ser que ele, a princípio, não concorde. Pode ser que ele até relute. Pode ser que ele precise de certo tempo para assimilar, e Deus é muito paciente. Pode ser que ele até concorde e comece e depois venha a falhar, depois se arrependa e continue. É isso mesmo, gente, é assim mesmo. Mas eu devo atentar-me à palavra de Deus e praticar. Porque se eu não fizer isso, eu estou contemplando a mim mesmo. Eu estou enganando a mim mesmo. E eu não serei bem-sucedido naquilo que eu realizar. Isto é, na vontade de Deus. Interessante que todo verdadeiro cristão vai obedecer à palavra de Deus. Todo verdadeiro cristão vai obedecer à palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra da verdade foi implantada nele. Pode ser que ele tenha a relutância, pode ser que ele não concorde, mas ele vai ceder. Tiago, interessante, que ele demonstra a inconsistência de algumas pessoas, ou daquelas pessoas que não praticam a palavra de Deus, né? Uma hora quer, uma hora não quer, uma hora tem interesse, outra hora não tem. Agora eu posso, agora eu não posso. Ele fala muito sobre ser instável, né? Uma hora olha para si, outra hora olha para a palavra de Deus. Mas isso é muito ruim. Isso demonstra que você não está tendo compromisso com o Senhor. Embora diga que seja salvo. Assim sendo, meus irmãos, a vida de um cristão, de uma pessoa convertida, uma pessoa que foi gerada pela palavra de Deus, a vida dessa pessoa deve ser caracterizada pelo controle que a palavra de Deus passa a exercer sobre a vida dele. Ele vai acolher com mansidão, ele vai ser um praticante, ele vai ser um operoso praticante. É deste modo que vive uma pessoa que nasceu de novo. A palavra de Deus passa a ter controle sobre sua vida. Amém? Espero que Deus tenha falado ao seu coração nesta noite, nesta reflexão sobre esse trecho da palavra de Deus contido em Tiago 1, versículo 18. Pois segundo o seu querer ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Quero trazer então esse desafio a você, meu irmão e minha irmã. Considere a palavra de Deus. Tenha as Escrituras em autoestima. Que ela possa ser o manual da sua vida. Que você possa submeter não somente suas decisões, mas a sua vida e os seus sentimentos à palavra de Deus. É interessante que no ministério pastoral, uma das expressões ou um dos trabalhos de um ministério pastoral é fazer aconselhamento.
E é interessante ver como Deus age quando nós vamos fazer um aconselhamento a um irmão ou uma irmã convertido. Quando nós falamos a palavra de Deus a essas pessoas, é muito nítido ver o coração deles desejosos para ouvir aquilo que Deus está falando. Tanto é fato que lá no Evangelho de João capítulo 10, Jesus falou exatamente isto. Ele falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então que você possa crescer nesse desejo ardente de ser um operoso praticante da palavra de Deus. Que Deus possa abençoar sua vida e acrescentar a você cada vez mais oportunidades para aprender mais da sua palavra e ser praticante dela. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença. Nós nos encontraremos mais uma vez na quarta-feira no nosso culto de oração. E na sexta-feira, num grupo privado, para aqueles que querem, nós vamos iniciar o nosso segundo estudo bíblico. É uma série, vai ser sobre família agora, tá bom? Se você quer participar, fale conosco, você vai ser bem-vindo, eu vou adicionar você nesse grupo, tá bom? Lembrando que aqueles que querem participar desse estudo, não é como ouvintes, tá bom? Eu não vou aceitar ouvintes, vai ser praticantes. Tudo bem? Isto quer dizer que você vai ter que ouvir as orientações, tarefas para fazer, ok? E você vai buscar colocar isso em prática. Então são oportunidades, são ferramentas que não somente a Igreja Batista Boas Novas tem ofertado aos crentes, mas tenho certeza que outras igrejas fundamentalistas na palavra de Deus também têm ofertado. Obrigado, Igreja Batista Boas Novas. Eu e Juliana temos orado por vocês. Deus tem respondido muito das nossas orações. Tenho certeza que a dona Solange está com o coração grato a Deus pelos pedidos de oração que essa irmã tem feito a respeito da sua família. Obrigado, Deus, né, porque Ele tem respondido às nossas orações, né? Então tá bom. Obrigado mais uma vez aos demais outros irmãos que estão nos acompanhando. Que todos vocês tenham uma boa noite. Até breve, irmãos. Deus abençoe todos vocês. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que tivemos nesta noite de estudar a sua palavra. Abençoe a sua palavra no coração de cada irmão. Em nome de Jesus, amém. Tenham todos uma boa noite.